Oi aí pessoal, eu sou o Murilo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Auge Literário. No vídeo de hoje então eu vou fazer uma resenha desse livro maravilhoso que eu amei, que foi Anjos e Demônios, escrito pelo Dan Brown. Esse livro foi publicado aqui no Brasil em 2004 pela editora Sextante, no caso aqui, mas hoje em dia eu acho que já deve estar com o selo Arqueiro, né? Porque a Sextante é da Arqueiro, o Arqueiro da Sextante, alguma coisa assim. Ele foi traduzido pela Maria Luísa Newland da Silveira. Antes de começar a falar mais sobre o livro e começar a esmiuçar as coisas aqui, eu vou falar sobre a sinopse do livro, uma sinopse geral. Vou falar essa sinopse com base na própria sinopse que está no livro. Mas se você não gosta de sinopses, eu sugiro que você olhe aqui a barra de rolagem do progresso do vídeo aqui no YouTube, porque eu vou deixar a minutagem separada. Então pule a parte que está escrito sinopse e vai para a próxima parte. E 3, 2, 1, vai para a próxima parte que eu vou começar a falar a sinopse agora. No começo da história, né, prestes a começar uma nova eleição para ver quem vai ser o novo papa, nosso professor protagonista, Robert Langdon, que é o professor de simbologia religiosa de Harvard, ele é chamado lá no CERN, que é um centro de pesquisa nuclear lá na Suíça, que é um centro que existe de verdade, tá? Até porque o Dan Brown trabalha com fatos históricos. E ele é chamado lá porque um físico que trabalhava nesse CERN é assassinado de uma forma brutal e foi marcado a fogo com um ambigrama. Um ambigrama é aquela palavra que você consegue lê-la da mesma forma de cabeça pra cima quanto de cabeça pra baixo. Eu vou ver se eu consigo deixar uma imagem para colocar aqui do lado pra vocês entenderem mais ou menos o que é. Eis que os ambigramas, e mais especificamente esse ambigrama que está gravado no corpo desse físico que foi morto, é um símbolo que era usado pelos Illuminati. Sim, aqui a gente tem essa questão dos Illuminati aí. Só que os Illuminati, eles foram uma sociedade secreta que existiu há muitos anos atrás e eles não existem mais. Por isso que chamaram Robert Langdon, porque ele é professor de simbologia religiosa e ele escreveu um livro sobre isso e tal, e chamaram ele pra poder ajudar ali pra ver o que tá rolando. E os Illuminati eram uma sociedade secreta antirreligiosa, eles eram contra a igreja e agora, aparentemente, essa sociedade secreta ressurgiu das cinzas e tá preparada pra destruir a igreja católica, e mais especificamente o Vaticano. Eles roubaram uma arma muito poderosa que estava sendo criada lá nesse CERN, que é o Centro de Pesquisa Nuclear, e de alguma forma colocaram essa arma no Vaticano, ameaçando destruir o Vaticano. Assim como também sequestraram 4 dos cardeais, que são considerados os preferidos pela Igreja Católica, né, pelo clero no geral, a serem elegidos como novo Papa. O que acontece é que o Langdon vai ter que correr contra o tempo, basicamente, porque essa arma, essa bomba que foi roubada, vai explodir dentro de algumas horas, e aí ele vai correndo pra Roma, pro Vaticano, pra poder dar um jeito de descobrir onde é esse Covid dos Illuminati, pra poder descobrir onde está a bomba e também ao mesmo tempo tentar salvar esses cardeais que foram sequestrados. Mas então vamos falar diretamente sobre os pontos positivos e os pontos negativos desse livro. Uma coisa que eu gosto muito nos livros é capítulo curto. Esse livro tem capítulo curto e é muito bem escrito. Eu amo a cita do Dan Brown desde que eu li pela primeira vez no livro dele, que foi Inferno, que eu já comecei a série do Robert Langdon toda errada, comecei lendo pelo 4º livro, apesar de ser uma série antológica, eu comecei pelo 4º livro, fazer o quê? É uma delícia ler esse livro, ainda mais por conta dos capítulos curtos, né? Porque isso faz com que a gente leia ele muito mais rápido. E é aquele livro que literalmente você tá lendo, aí você fala, ah, é só mais um capítulo. E quando você viu, você leu mais 20, porque é muito curto. Então você lê mais um capítulo e você fala, ah, dá pra ler mais um. Ah, dá pra ler mais um. Quando você vê, é 5 horas da manhã e você terminou de ler o livro. Isso porque o livro tem 400 e poucas páginas. Logo, pelo capítulo ser curto e também ser muito bem escrito, a leitura é muito fluida. E principalmente porque não é só fluida, como é frenética. Vocês que leem mais policial, ou até quem leu pelo menos um policial na vida, sabe que geralmente esse tipo de livro costuma prender muito a gente e ser muito frenético, ser bastante instigante. Então, esse livro é um deles, você consegue ler ele super rápido, justamente por conta desse clima frenético que ele tem, até porque os acontecimentos que rolam aqui deixa a gente num frenesi danado pra continuar lendo real. E por último, uma das coisas que eu mais curti, que eu mais curto no Dan Brown, é a questão da carga histórica e informativa. Porque o Dan Brown, ele trabalha com fatos históricos. Então, assim, a esposa dele, que ajuda ele no planejamento dos livros, ela é historiadora, né? Ela estuda história da arte e tal. Ela sempre ajuda muito ele nesse sentido. Então, por exemplo, todas as sociedades secretas que aparecem aqui, todas as informações, digamos assim, não todas exatamente, isso é uma coisa que eu já vou explorar mais lá pro final do vídeo, mas muitas informações que rolam nesse livro são reais. E aí o autor pega essas informações históricas e começa a trabalhar em cima delas e criar ficção. Eu não sei se a gente poderia chamar de ficção histórica, porque eu não acho que faça muito sentido, porque não se passa num período histórico, mas sim informações de coisas que já aconteceram no nosso mundo real. Acaba sendo muito informativo, porque mesmo se você já tiver um apreço pela sua aula de história no ensino fundamental, médio, ou se você curte história na universidade, na graduação, é muito gostoso, porque você acaba aprendendo e é de uma forma diferente, porque é um livro que não é didático, né? Ele é um livro
pra entretenimento mesmo. E você mesmo assim acaba aprendendo, então isso é uma coisa bem legal. E aí a gente tem um ponto negativo desse livro, que pra mim foi só uma coisa. Só teve um ponto negativo que me irritou um pouquinho. É a primeira aventura do Robert Langdon, então é o primeiro livro dessa série. Então as pessoas conheceriam o Robert Langdon a partir desse livro. E o autor meio que não desenvolve esse personagem profundamente, não. A gente sabe o que tá rolando ali, mas o passado dele a gente fica sabendo poucas coisas. Ele não é um personagem muito, digamos que, profundo. Ele tem sim o seu grau de profundidade, mas ele não é totalmente profundo. E aí também entra uma outra coisa que me incomodou um pouco. Como eu já li outros livros dele, né, no futuro, do Robert Langdon, então eu já sei disso lá e eu não sabia como isso seria aqui. Mas aqui ele tem 45 anos, lá nos outros eu não lembro se fala a idade dele, mas aqui no começo ele tem 45 anos. O que não é uma pessoa velha. Mas, ainda assim, tem uns momentos em que ele age como um adolescente. E não é porque você ter 40 anos, você não pode agir como um adolescente, digamos, assim. Tipo, você não pode se sentir jovem. Mas ele age como um adolescente bestão, às vezes. Eu ficava meio, tipo... Robert Langdon, você tem 45 anos nas costas e tá agindo que nem um menino de 15 anos. Mas fora isso, assim, não tenho nenhum problema pra apontar sobre esse livro. Até porque o próprio autor, mesmo sendo um autor homem, hétero, cis, estando escrevendo esse gênero, né, que é um gênero onde geralmente você não vai ver muita representatividade, ou questão de militada, por exemplo, tem umas partes em que ele dá uma militada meio feminista ali e tal, então eu acho bem legal, assim, eu acho que é um autor bastante consciente nesse sentido. E se você já veio até aqui nesse vídeo, então já deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante pro YouTube ver que você tá curtindo o vídeo e começar a recomendar esse vídeo pra outras pessoas aqui na plataforma do YouTube. E também se inscreve no canal se você quer ver mais vídeos como esse, porque aqui no canal sempre tem vídeos de resenha, book tags, listas e coisas mais, então acho que você vai gostar. E vamos continuar com o vídeo. Eu assisti também a adaptação, o filme que foi lançado em 2009 e foi dirigido pelo Ron Howard. Eu curti muito a adaptação, tem um elenco maravilhoso, a gente tem o Tom Hanks, tem o Stellan Skarsgård, que é um autor que eu gosto muito, tem o Ewan McGregor, que também é o perfeito, que fez o Obi-Wan, Star Wars, enfim, o elenco é muito bom. O roteiro do filme em si só tem algumas poucas alterações, algumas que me incomodaram um pouquinho mais, outras que não me incomodaram nem um pouco. Por exemplo, o começo do filme é diferente do começo do livro, isso não me incomodou, porque o resto é bastante fiel, até o fim da história é tecnicamente bastante fiel. O que mais me incomodou no filme foi que tem alguns personagens que tiveram os nomes trocados. Eu pesquisei, mas eu não achei o motivo pra essa troca. Isso é uma coisa que me incomoda muito às vezes em adaptação, que eles pegam um personagem às vezes que nem é o protagonista, então não tem pra que ter um motivo maior pra trocar o nome dele, mas eles simplesmente trocam o nome do personagem. E aí eu fico pensando assim, trocou pra quê? Porque literalmente não faz diferença nenhuma. Aí você pode me falar, mas se não faz diferença, porque você ficou incomodado com isso? Eu fiquei incomodado porque, tipo assim, é o nome do personagem. Se literalmente não faz diferença, por que você trocou se esse é o nome que o autor deu pro personagem dele? Eu não consigo entender. Se você souber o motivo pela troca de nome desses personagens, deixa aqui no comentário. Mas realmente não entendi, não vi necessidade de trocar esses nomes, mas também não é uma coisa que super atrapalha o filme. Mas é uma coisa interna minha que me incomoda levemente quando acontece em adaptação. Mas eu gostei, o filme conseguiu me passar a mesma sensação de urgência que o livro me passou ali, porque o livro realmente é muito frenético. E também eu senti que, por mais que seja audiovisual, e tecnicamente o audiovisual deveria me chocar mais, o livro me chocou muito mais. Inclusive é um livro que eu não recomendo pra crianças, porque é um livro que tem muita violência. As mortes que vão rolar ali no livro, porque vão ter mortes, no filme elas são muito mais básicas. No livro, as mortes são muito mais brutais. Da forma como acontece no livro, eu senti que foi muito mais brutal. É uma coisa, tipo, coisa ruim mesmo, a pessoa maléfica que fez aquilo, sabe? Se você também não lê o livro e não quer ler, mas interessado pelo filme, eu super recomendo, porque a história fica bem completinha no filme também. Você necessariamente não está perdendo muita coisa, mas eu garanto que o livro é bem melhor. Chegamos à parte final desse vídeo, que é a parte que me deu um puta trabalhão pra fazer, mas que é uma parte que me deixou muito feliz, porque eu não sei se vocês sabem, mas antes de entrar pra faculdade de publicidade, eu já quis fazer história. Inclusive, é um curso que eu tenho certeza que eu acho que eu vou fazer uma segunda graduação em história, porque eu gosto muito dessa área. E aí eu tive que literalmente dar uma de historiador e pesquisar e ler livros e ver coisas pra poder fazer essa parte do vídeo, que é o que é mito e o que é real nessa história do Dan Brown, porque a gente sabe que ele pega fatos históricos e cria ficção em cima, mas ele não deixa exatamente claro onde que a ficção dele começa e onde que termina a parte histórica. Eu tive que ler 2 livros complementares para poder falar sobre isso. Li livros sobre sociedades secretas e os Illuminati para poder entender melhor. Os livros foram Os Illuminati, a história de uma das mais notórias sociedades secretas do mundo, que é uma publicação da editora Charles Rivers Editors, tá? Que basicamente eles fazem esse trabalho de fazer a pesquisa e não tem um autor em específico, porque digamos que a editora assina como autora daquele projeto, que eles fazem a pesquisa e publicam a obra. E traduzido pela Patrícia Ferreira aqui para o português brasileiro em 2017. E também li o livro Sociedades Secretas Illuminati, do Sérgio Pereira Couto, tá? Esse é um livro nacional publicado em 2009.
Também peguei algumas informações em alguns sites da BBC e da revista Galileu, né, que são informações confiáveis. Eu vou deixar os links, inclusive, aqui na descrição. Já para começar, então, é o seguinte: as informações que o Dan Brown passa pra gente, as informações históricas sobre os Illuminati e tal, são todas, de acordo com essas fontes que eu pesquisei, historicamente verídicas. Certa parte em que ele afirma que algumas figuras célebres da época eram membro do grupo dos Illuminati, como, por exemplo, ele fala que no livro que o Bernini era um Illuminati, que o Bernini era um escultor, que o Galileu em si era um Illuminati. Essa parte, até então, como não é uma coisa comprovada, a gente diz que não é fato. É mito, é o que ele criou, a parte da criação dele na história. Assim como também a parte de até hoje os Illuminati existirem e tal. Essa parte toda é mito, é criação dele. E, na verdade, nem uma criação dele, né? É uma coisa que a sociedade em si, com essa questão de conspiração, criou. Mas eu vou explicar melhor mais pra frente aqui sobre isso, especificamente. Os Illuminati, em sua raiz, assim, eles eram um grupo de pessoas, na verdade, que eram antirreligiosas, eles eram contra a igreja, porque eles lutavam para que o poder não fosse totalmente centralizado na mão da igreja, porque a igreja conduzia a sociedade da forma que ela queria, e a gente sabe que naquela época rolava muito problema, porque a igreja fazia muita coisa errada, a igreja escondia a informação oficial das pessoas, e os Illuminati, basicamente, eram pessoas que acreditavam na ciência, eles acreditavam na iluminação. A iluminação seria a gente agir de acordo com a sabedoria científica, com as coisas concretas, por exemplo. Então eles eram contra a igreja justamente porque eles queriam criar um mundo mais justo, baseado na sabedoria em si, né? Inclusive, Illuminati, né, que é iluminação, lembra muito a questão do iluminismo. Tem toda essa questão da luz, né, da iluminação, do esclarecimento. Existem também alguns boatos de que os Illuminati, né, também esteve por trás da questão da própria Revolução Francesa, que é quando tem essa questão do iluminismo. Que, na verdade, os ideais deles são bastante parecidos. Essa questão deles tirar o poder da mão da igreja seria meio que distribuir o poder na mão deles, e aí criar essa nova ordem mundial, que seria uma ordem mundial onde as coisas fossem mais justas e as pessoas se guiassem pelo conhecimento científico e a sabedoria, né, o esclarecimento, e não necessariamente pela fé e pela religião, que eram coisas que não eram concretas, digamos. Eles acreditavam numa sociedade pautada no progresso moral, científico e humano. E aí, para eles conseguirem exercer essa influência na sociedade, eles acabavam ficando por trás dos panos, né, nos bastidores de, por exemplo, da política, do bastidor do mundo financeiro. Eles tentavam manipular a situação da cidade ali, do país, por trás dos panos, né? Por isso que era uma sociedade secreta. Inclusive, já chegou até momentos em que eles se infiltravam em sociedades secretas para poder não serem descobertos. Então, assim, era uma sociedade secreta dentro de uma sociedade secreta. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com o caso dos maçons, né? Hoje em dia, existe muita conspiração contra maçons, que hoje em dia já é uma coisa muito mais comum a gente saber sobre os maçons, porque eles eram uma sociedade secreta, digamos, mas os Illuminati se infiltraram dentro da sociedade secreta dos maçons. Então, acabou se transformando numa coisa muito maior. Por isso que existe toda essa polêmica e tal. Ai, fala maçom, a pessoa já fica, ai meu Deus, mensagem subliminar. E se a gente for parar pra analisar mesmo, quase que os Illuminati, na época deles, eram o que hoje a gente chama de os militantes, né, da internet, ou qualquer coisa do tipo, né. O que algumas pessoas chamam de mimimi, por exemplo, simplesmente porque eles não aceitavam que o governo em si, o governo e a religião, principalmente a religião, que era o governo da época, fizessem o que bem entendessem com a população. As teorias da conspiração sobre os Illuminati são muito polêmicas, justamente porque eles tinham esse posicionamento contra a igreja, né, antirreligioso. É porque as pessoas levaram ao extremo. Na verdade, não bastava eles terem só o posicionamento antirreligioso, eles também tinham a questão de se manter anônimos, o que já era muito obscuro, então a gente já leva isso para um lado muito mais negativo. Tem também a questão de símbolos ocultistas, como por exemplo a pirâmide, o olho que tudo vê, e eles usavam esses símbolos justamente porque eram símbolos que não eram comuns às pessoas da igreja, então eles queriam uma forma de se diferenciar e de que as comunicações deles não fossem identificadas pela igreja, era realmente para ser uma coisa secreta, por isso que eles acabaram usando símbolos ocultistas e acabaram sendo confundidos com satanistas, o que na verdade não era. Então eles acabaram sendo popularizados como seita satânica, mas não era o que vinha ao caso. Inclusive existem polêmicas e boatos de que na verdade a gente vê os Illuminati com essa visão de seita satânica, na verdade, seria uma propaganda da igreja, né? A igreja indo contra o Illuminati, que propagou essa ideia e as pessoas acataram. E é uma coisa que a gente reproduz muito, né? Até hoje. Ainda assim, mesmo com toda essa carga de fatos, coisas que realmente aconteceram e que existem, essa carga histórica, muitas pessoas ainda nos dias de hoje acreditam que os Illuminati existiram e que ainda existem e que atuam nos bastidores da política, de grandes eventos como Lollapalooza, Coachella, como Super Bowl, ou até mesmo que atua através
de grandes artistas, né? Que grandes artistas como Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, por exemplo, são Illuminati. Um exemplo dessas pessoas que acreditam nisso é um autor chamado Mark Dice. Eu acho que ele é um dos maiores entusiastas dos Estados Unidos em relação à teoria da conspiração. Ele meio que se tornou quase que uma autoridade no assunto, porque pelo que eu entendi, a teoria que ele cria, as pessoas super... é verdade. Porque ele ficou bem famoso somente por criar muitas teorias da conspiração sobre várias coisas, inclusive sobre os Illuminati. Ele até escreveu um livro sobre isso, que é o The Illuminati Facts and Fiction, que foi lançado em 2009, que traduzido seria Os Illuminati, Fatos e Ficção. E apesar dele ser um teórico muito aclamado, a minha pesquisa sobre ele foi bastante rasa, porque depois eu também descobri que ele é super machistão, LGBT-fóbico, então eu falei assim, quero mais aqui exploda, não vou ficar falando sobre esse homem no meu canal. Mas vocês entenderam basicamente o que ele faz. Em contraponto ao Mark Dice, tem um outro autor chamado Jesse Walker, que escreveu um livro chamado The United States of Paranoia, que seria, traduzido livremente, os Estados Unidos da Paranoia. Esse cara, ele é muito mais sensato, na minha opinião, ele tem um pouco mais de visão. Inclusive, eu concordo muito com a opinião dele e apoio bastante, inclusive, nesse vídeo, tá? Eu não estou fazendo propaganda anti-religião, tá? Eu só estou apresentando os fatos históricos pra vocês. Então, se vocês forem pesquisar, vocês vão achar as mesmas coisas. Inclusive, todas as fontes vão estar aqui na descrição se vocês ficarem curiosos sobre. Esse cara, o Jesse Walker, ele basicamente fala que ele acredita que sim, que os Illuminati existiram no passado, mas que hoje em dia não existem mais e que atualmente a internet, né, nos Estados Unidos é um fator potencializador dessa criação de teorias da conspiração. E não só um fator que potencializa a criação, como potencializa a disseminação desse tipo de informação. E isso é uma coisa que faz total sentido, porque a gente sabe que os Estados Unidos é o foco de sempre as grandes teorias da conspiração, como por exemplo, a Área 51, fulano que viu OVNI, extraterrestre e coisa do tipo. A gente sabe muito bem que lá é onde rolam as maiores teorias do tipo. O autor também afirma que as teorias da conspiração são parte da psique humana e que a gente sempre fica buscando entender as coisas e preencher as lacunas das coisas. Ou seja, se existe alguma lacuna que a gente não consegue entender, que a gente não compreende, a gente não sabe qual é a resposta, a gente vai fazer de tudo pra criar uma teoria, seja ela da conspiração ou não, mas a gente vai fazer de tudo pra criar algo, pra enfiar ali e falar que aquela é a verdade, aquela é a resposta. Então, não só a internet é um fator muito forte pra disseminar essas coisas, como o próprio ser humano é nato da gente ficar criando esse tipo de coisa pra poder preencher os espaços que existem na nossa cabeça, de questionamentos muito filosóficos ou questões universais, enfim. E essa foi a minha pesquisa que eu quis trazer pra vocês sobre o que é mito e o que é real nos livros do Dan Brown. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Se vocês ficaram com alguma dúvida, botem aqui nos comentários que eu vou tentar ao máximo responder. Se foi alguma coisa que eu deixei de falar aqui, também eu pesquiso e tento responder vocês. Se quiserem adquirir o livro Anjos e Demônios, do Dan Brown, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição também, tá bom? E adquirindo pelo meu link, vocês me ajudam muito, porque eu recebo uma pequena comissão da Amazon em relação à compra de vocês, e vocês não pagam nada mais por isso, e é uma forma também de vocês apoiarem o Auge Literário financeiramente. Também, se quiser comprar qualquer outro livro ou qualquer outra coisa na Amazon, tem um link geral de compra, onde você entra lá e compra qualquer coisa e eu recebo uma comissão também da mesma forma. Não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, como eu já disse lá no meio do vídeo. Então, se você chegou até esses minutos finais, deixa o like, por gentileza, e também se inscreve no canal se você curtiu o vídeo e quer ver mais vídeos desse tipo aqui no canal. Um beijo e boas leituras!